Quero falar aqui da misericórdia, né, de Deus, da misericórdia dele grandiosa, que Deus ele conhece tudo e ele sabe de todas as coisas, né? Antes de nós pensarmos, ele já sabe. Então, ele antes de mandar os seus profetas, ele já sabia de tudo que ia acontecer, né? Mas mesmo assim, ele queria dar uma oportunidade. Ele queria dar uma oportunidade para poder as pessoas melhorarem, né? Para poder as pessoas se arrependerem. E aí ele foi mandando de um em um seus profetas, até chegar o seu filho. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, para estudarmos, Senhor, a Tua palavra, para te pedir, Senhor, que nos revela aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor. É certo, Senhor, que já lemos as palavras muitas vezes, mas eu sei, Pai, que ela se renova a cada dia. Então, Senhor, fala conosco hoje, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos esclarece, nos ensina, nos mostra, Pai, como devemos agir, nos comportar, Senhor, diante dessas circunstâncias que atualmente acontecem, Pai. Eu sei, Pai, que Tu tem para cada um de nós, Pai, uma bênção especial. Então, Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ontem eu dei uma saidinha, né? E eu não vi aí direito o final. Vocês pararam onde aqui? Nós terminamos, seu Mário. Capítulo 20. A parábola do servo das 10 milhas, né? Lucas Capítulo 20. 20? Capítulo 20, seu Mário. Ah, o capítulo 20, aí, tá vendo? Então já é outra história. Batismo de João. Vamos lá, então. E aconteceu num daqueles dias, e estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou com que é que te deu esta, ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles arrozavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Vou seguir aqui em frente até o 18. A parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores. E partiu para fora da terra, para muito longe, por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-nos no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo.
mas eles espancando também a este, enfrentando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez, vendo-o, o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arruazavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matamo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que isto, pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. My God, my God, my God. Meus irmãos, aqui uma palavra que pode ser colocada nos dias atuais, porque é realmente o que está acontecendo com o povo na terra. Deus colocou-nos aqui, nos deu tudo. Deus nos alimenta de todas as formas, nos dá todos os dias o vento, o sol, a chuva, o ar que respiramos. E a gente é mal agradecido, né? A gente não reconhece realmente o dono da vinha. A gente não reconhece realmente quem é o dono. A gente quer de todas as formas, o ser humano ignora o da vinha. Ignora aquele que nos pôs aqui, que ele nos deu tudo. E o que ele quer de nós? A atenção, reconhecimento. Mas não. A gente o despreza, né? A gente não está nem aí com o dono da vinha. Eu digo a gente porque eu não falo por mim, mas falo por todos. Porque essas pessoas que rejeitam é a maioria. É a maioria. E aqueles que reconhecem a Deus é a minoria. Então, meus irmãos, está aqui a prova disso. Nosso Deus fala aqui em parábola, mas ele está se referindo ao ser humano, às pessoas que vivem aqui na terra, que o ignoram, que não aceitam, que todos que vêm em nome dele, as pessoas desprezam, se possível até matam. É o que está acontecendo. Não é de outra forma. Eu abro a oportunidade aí para vocês comentarem algo a respeito dessa palavra. Se quiserem ler novamente, está com oportunidade. Vamos ler devagarzinho aqui, a gente vai refletindo. A palavra é forte, hein, Samara? Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciões. É aqui, né? Novamente os fariseus aqui, agora daqui para frente começa mais intenso ainda, né? Os fariseus, aqui fala os principais sacerdotes e escribas,
é, buscando é, confrontar Jesus, né? Colocar Jesus em situação que eles pudessem pegar Jesus em algum erro, alguma falha, né? E Jesus responde eles de uma forma que onde eles saem, né, sem saber o que fazer, né? Jesus coloca uma pedra aqui na cabeça deles e fala, e aí, agora responde essa daí, né? Eles vêm aqui e falam com que autoridade, olha que desaforo, né? Dizem-nos com que autoridade fazem essas coisas, né? Ou quem te deu esta autoridade? Meu Deus, Jesus curando, Jesus fazendo coisas boas, né? Na vida das pessoas, curando cego, fazendo aleijado andar, né? Expulsando demônios, fazendo tantas maravilhas ali, e eles confrontando Jesus. Mas quem é que te deu essa autoridade, né? Respondeu-lhes também, eu vos farei uma pergunta, né? O batismo de João era dos céus ou dos homens, né? E aí aqui eles ficaram, sem saber o que dizer, né? Porque se eles dissessem aqui, né, que João era do céu, né, do céu, eles iam falar, então, por que você não acredita em mim, né? Porque nós andamos juntos, né? Agora, se ele disser que é dos homens, aí ele estava com medo do povo, né? Poderiam ser apedrejados, né? Porque estavam convictos de que João era um profeta, né? O povo estava convicto. Eles também, né? Eles sabiam que João falava a verdade, né? João é um homem de coração entregue a Deus, né? E aqui, por fim, responderam, né? Que não sabiam. Então, Jesus vai lá e olha, então tá bom. Então, pois nem vos digo que autoridade faço essas coisas, né? Já que vocês não respondem. E aí, imagina a indignação deles, né? Mas Jesus tinha um propósito nisso tudo, né? Jesus, ele já vinha preparando já o coração do povo ali para que ele passasse por tudo que ele passou também, né? Então ele tinha um propósito nisso tudo também, né? E ele, pouco aos poucos, ele ia justamente ia aguçando aqueles que no qual o coração não tinha sido quebrantado, né? E endurecendo o coração das pessoas ali, né? Para que passasse por tudo que ele vai passar aqui daqui para frente, né? Agora, essa parábola aqui que Jesus traz é uma parábola, né, justamente falando aqui, que o senhor comentou muito bem, né? A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, né? E esse certo homem, né, é Deus, né? E ali os fariseus escutando aquilo ali, o povo ouvindo aquilo ali, né, ficaram meio ressabiados, né? Arrendou-se a lavradores, né? E ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores. E esse servo aqui que ele manda, né, a gente já estudou em outros livros, né? São os profetas, né? Então, são os profetas que Deus vai mandando, né? Os homens, né, vêm rejeitando, né? Então, assim, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio, né? Em vista disto, enviou-lhes outro servo, né? Então, assim, Deus vem mandando, né, profetas, vem mandando, né, naquela época Exatamente. chamava, na antiga aliança chamava de adivinhadores, né? E vinha mandando os profetas ali, né? E eles não iam rejeitando, né, e matando, né? Rejeitando e matando. Então, em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também, né, a esse espancaram e depois o ultrajaram, o despacharam vazio. Então não ouviam, né, não cuidavam, maltratavam, né, o rejeitavam, não dava honra, né, aquele na qual Deus mandava, né. Mandou ainda um terceiro, também a este depois de o ferir e expulsaram. Então disse o dono da vinha, né. Então Deus disse: o que farei? Vou enviar meu próprio filho amado, né? Talvez o respeitem. Mas vendo, porém, os lavradores, os homens aqui na terra, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa, né? E lançando-o fora da vinha, o mataram. Esse aqui é Jesus, né? O que ia acontecer com Jesus aqui, né? Jesus já predizendo assim, o que os homens ali fariam com eles, né? Então, aqui na nota da minha Bíblia, inclusive,
diz que eles achavam até que o dono da vinha já tinha morrido, né? Se Deus já não tivesse mais atuando, né? Então, enfim. E aí o que eles queriam era ficar com a herança, né? E essa herança era, né? Era a glória e o poder de Cristo, né? O que eles queriam era eles dominarem ali, né? Esquecendo de realmente dar glória a quem, né? A quem a glória deve ser dada, né? Que lhes fará, pois, o dono da vinha, né? O que fará o dono da vinha, que é Deus? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros, né? Aí eles ficaram preocupados, né? Porque eles eram os lavradores ali, né? Opa! Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça, né? Mas Jesus, fitando-os, olhando para eles, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E aqui, isso aqui é uma profecia, né? Eu acho que tá lá em Salmos, né? Tá na minha Bíblia, tô falando que é uma parte de um salmo. E a gente sabe aqui que a pedra angular é Jesus, né? Um, e Jesus, a pedra angular na construção de uma casa é a principal pedra da casa, né? Toda casa ela é construída em cima dessa pedra. É o fundamento principal, né? Então, o fundamento é Cristo, né? Cristo é o nosso fundamento. Se a pedra é rejeitada, se não tem não, a pedra angular de uma casa, a casa ela fica desestabilizada, né? Ela por pouco ela desmorona, né? E o mesmo aqui, né? Então, se a pedra que os construtores rejeitaram, esta pedra, não, desculpa, eu vou ler novamente. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Oh, meu Deus, vamos ler de novo. Que quer dizer isso? Que quer dizer, pois o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, né? Então, justamente essa questão aqui sobre, né, os fariseus, né, as pessoas que vêm rejeitando Cristo, né, onde elas ficam sem fundamento, sem base, né, e sem essa estrutura básica aí, né, a gente estava comentando agora há pouco, né, da estrutura familiar, né, a estrutura, né, da palavra da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, né, tantos ensinamentos. Quando a gente começa a querer fazer as nossas próprias filosofias, né, seguir os nossos próprios entendimentos, sem levar em consideração aquilo que Deus nos ensina, né? Sem colocar Deus em primeiro lugar, sem ter Cristo como nosso guia, né? As coisas começam a se perder, né? Não se encaixam, né? Então a gente começa a ver o mundo se desmoronando, né? Se desmoronando porque não está sobre um fundamento sólido, né? Está sobre fundamentos que não tem base, né? E aí a gente começa a ver tantos problemas que a gente vê no mundo, né? Tantas coisas aí. Bom, e aqui fala no 18, né? Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Eu acho maravilhoso esse trecho, porque é justamente sobre o que a gente está falando aqui, né? Tudo que cair sobre esta pedra, que é Jesus, ficará em pedaços. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente vai estudando a palavra, quando a gente vai tendo revelação, né? A palavra de Deus vai revelando e a gente vai se quebrando, né? A gente vai se quebrando, é como um vaso, né? O novo que quando ele cai sobre uma pedra, ele é quebrado e aí ele vai sendo reconstruído. E esse reconstruir, né? Esse quebrar é reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas. E essa reconstrução é um vaso novo, né? É ser uma pessoa nova, né? E isso a gente é constante, né? Então, constantemente a gente vai quebrando o nosso vaso, mas se a gente não tiver humildade para passar por esse processo, né? E aí o processo pode se inverter, né? A pedra pode cair sobre nós, né? E se a pedra cair sobre nós, aí aqui diz, né? E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, né? E aí não terá oportunidade de ser reconstruído novamente, né? Então que a gente possa ter essa humildade de realmente de reconhecer, né, a palavra de Deus e sermos transformados pela palavra de Deus, né? Sermos transformados, né? Então que o nosso coração seja cada vez mais inclinado a Cristo, que a gente possa se tornar pessoas mais generosas, mais humanas,
né? Que a gente possa reconhecer Cristo nas pessoas, reconhecer Cristo nos pequenos detalhes, que a gente possa enxergar Deus, né? Que Ele possa se revelar, né, aos nossos olhos, né? Mas necessita da nossa entrega, né? Necessita da nossa, né? Da nossa fé, né? Mas aquele na qual não consegue passar por esse processo de quebrar o orgulho, de achar, né? De lidar com, né? Aprender a lidar com a soberba, com o próprio ego, né? Aí essa frase é muito forte, né? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Né? Misericórdia, né? Isso, mais alguém tem meninas aí, tio Mário? Essa palavra me leva lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 6, diz assim, ó: porém, se vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado a mote entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará. E dirá: por quê fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: por que deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, e a seus pais, e se apegaram aos deuses alheios, e se curvaram perante eles, e os serviram? Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Então, amados, é isso que acontece com todo aquele que tem propósitos com Deus, todo aquele que reconhece Deus, todo aquele que sabe que Deus é o Senhor dele. Se você se desviar do caminho do Senhor, você é entregue às cobras. Você é entregue ao Deus desse mundo e certamente será destruído. E aqui, amados, nosso Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para realmente, para que a palavra se cumpra. Ele, quando disse que não veio trazer paz à terra, é justamente por causa disso. Fábio, nós precisamos deixar de ser radical. É aquela palavra que eu falei para você ontem. A própria Bíblia nos relata lá, que hoje eu tenho aqui, ontem eu não tinha, mas eu tenho, e eu passei para você, está lá em Provérbios, não, é Eclesiastes, capítulo, 6. né? Capítulo Capítulo 6, né? 6. É, Vou ficar aqui só. que fala que a pessoa não pode ser demasiadamente radical, quer dizer, honesta demais, quer dizer, radical, porque se você for muito radical, você vai bater de frente com todo mundo, cara. Você vai bater de frente com todo mundo, e não é por aí. Você tem que procurar viver em paz com todos. Você tem que ouvir as outras pessoas, ser ouvido, sentar na mesa e entrar num acordo, porque só assim haverá paz. Mas não, você é radical, você acha que você é o dono da verdade e que se não for do seu jeito, não é de outro jeito.
Aí o pau quebra, né, compadre? Aí o pau quebra e sempre arrebenta a corda do lado mais fraco. Por isso que nós precisamos, amados, fazer acordos, conversar, sentar na mesa. A própria palavra nos diz que nós temos que andar em paz com todos, procurar a paz que Jesus deixou para nós. Procurar a paz. Aquilo que você não puder ceder, você conversa, entra num acordo, mas procure ceder, não seja, sabe? Só venha a nós nada ao reino, não. Procure ceder também, para que haja paz. Porque, olha, a gente vê lá hoje, naquela região, o povo, o povo de Israel contra o povo do Irã, contra os palestinos, contra o resto daquele pessoal ali que nasceram no mesmo lugar. Aquela terra ali foi onde Jesus andou por ali tudo. Aquela região ali, Jesus visitou. Eles conhecem, mas vivem se degladiando, vivem se matando. Mas é assim mesmo. É para se cumprir as escrituras, né? É para se cumprir as escrituras. Mas é por isso que eu falo, graças te dou, Pai, porque hoje eu tenho tempo para estudar a palavra dele, procurar entender o que ele passou para nós. Ele veio lá de cima, ele conhece o Pai, ele se fez conhecido e nós sabemos quem ele é. Nossa geração não viu, mas nossa geração crê que ele existe, que ele é o Senhor. E não vamos continuar, né? Vamos continuar. Mais alguém aí quer falar alguma coisa? As meninas aí, a Ruth, a Tamires, está com oportunidade. Quero falar aqui da misericórdia, né, de Deus, da misericórdia dele grandiosa, que Deus, ele conhece tudo e ele sabe de todas as coisas, né? Antes de nós pensarmos, ele já sabe. Então, ele, antes de mandar os seus profetas, ele já sabia de tudo que ia acontecer, né? Mas mesmo assim, ele queria dar uma oportunidade. Ele queria dar uma oportunidade para poder as pessoas melhorarem, né? Para poder as pessoas se arrependerem. E aí ele foi mandando de um em um seus profetas, até chegar o seu filho. Ele próprio entregou na cruz, né? Como aconteceu ali, naquele lugar, havia um que Deus queria salvar, né? Por misericórdia, pelo pedido de Abraão. Então, assim também há nesse mundo pessoas que Deus quer salvar, né? Por isso que ainda não veio o fim, porque ainda tem pessoas a ser salvas aqui. Então, assim como aconteceu naquele tempo, ainda está acontecendo, né? No nosso agora, porque muitos ainda vão sofrer por amor do nome de Deus, né? Mas a misericórdia dele é infinita, porque ele nos dá a oportunidade para nós estarmos aqui, para nós nos arrependermos da dia maravilhosa. É isso aí, Tamires. Bem colocado. A internet do Tamires, né? E a gente tem que aproveitar. Todos, todo dia conquistamos essa salvação. Então, vamos buscar isso mais e mais e agradecer a Deus por essa misericórdia, né, que Ele nos concede de estar aqui hoje. Amém. Ô, Mário, eu queria Sim, dar uma lida lá naquele trecho que o senhor trouxe novamente lá, aqui em Eclesiástico 7:15, né? sim, Vou dar uma lida aqui para a gente dar uma refletida. pois não. Acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente lá que o senhor
Ó, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perece na sua justiça. Há justo que perece na sua justiça. E há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Por que te destruiria a ti mesmo? É uma pergunta, né? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerás, porque morrerás fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também aquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Quando eu leio aqui para mim que fala, né, ó, como aqui, não sejas demasiadamente justo, né, nem exageradamente sábio, né, aqui na minha Bíblia, até tá lendo um comentário aqui, ó, ele fala que pode ter uma pintada de. A pergunta inferida por essa observação é formulada por Jeremias, porque prospera o caminho dos perversos, né? Aí fala aqui, não seja demasiadamente. Aí fala assim, o orgulho pode mascarar-se de justiça, até mesmo em pequenas coisas. Por outro lado, há um impulso para a perversidade. O que eu acho que quer dizer aqui, seu Mário, é não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Bom, ontem eu tive uma interpretação diferente de que a gente não pode, é, a gente é dependente de Deus, né? A gente nunca vai ser perfeito, né? A gente não pode, né? O nosso limite é as nossas próprias imperfeições, né? Os nossos próprios pecados, né? E, e a gente querer ser demasiadamente justo, né? Ou exageradamente sábio nas situações, é como o senhor disse, né? Às vezes está numa situação de conflito e eu quero ser extremamente correto ou extremamente sábio, né? E não levar em consideração, às vezes, né, diversos pontos e tal. Isso pode nos levar a cometer erros também. Então, quando a gente está sendo extremamente justo ou extremamente sábio, a gente corre o risco de cair no orgulho. E o orgulho não é de Deus. Então, a gente acaba se desviando do propósito, né? Em função disso. Então, eu não vejo aqui como algo que nos permita, dizendo que a gente possa fazer um pouquinho de maldade, sabe? Mas pelo contrário, que a gente continue, né, sendo humilde aqui nas nossas decisões. E como o senhor falou, às vezes você está numa mesa onde as pessoas estão em confronto por alguma razão, não adianta a gente colocar mais lenha na fogueira, porque a gente vai fazer o mal, né? Como é que a gente faz o bem numa situação como essa, né? Aí o senhor colocou, né? Sendo flexível, né? Mas não aceitando o mal, mas sendo flexível, né? Que a gente consiga, através da flexibilidade, através da inteligência ali, né? Da sabedoria que Deus vai nos dando, contornando aquelas situações, né? E trazendo para aquilo que Deus quer, né? E aí o que você falou, com o confronto, aí vai trazer guerra. Então, assim, confronto não é a saída, né? Mas aceitar o mal também não é, né? Ou se compactuar com o mal, né? Então, não é. Não sei se foi isso que eu quis dizer também, sabe? Mas isso me incomodou um pouquinho ontem, aí o senhor falou e hoje eu fiquei. Porque Deus é justo, né? Deus é bom, sempre bom, né? Deus não é nunca meio bom, é sempre bom, né? Ô, Fábio, nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o preço por mim e por você. Ele já pagou o preço por nós. Ele deu sua vida por amor de nós, ele se esvaziou de si mesmo. Justamente por causa disso, mano. Porque nós vamos ter confronto, nós vamos ter. Nós vamos bater de frente com outras pessoas que não aceitam o evangelho, que não aceitam a nossa maneira de viver.
E nós também, como conhecedores da palavra, a gente não quer aceitar o que os outros fazem de errado. Então, quando a palavra fala aqui para mim, ó, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Por quê? Porque você vai confrontar mesmo com as pessoas, vai confrontar. É aquilo que você falou. Se você se acha, se você se acha demasiadamente justo, demasiadamente correto, você passa a ser, sabe, a ser orgulhoso. Você passa a se achar sobre os outros. E Deus não quer isso de nós. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que reconhecer que existem falhas. Existem falhas. Como você projeta no momento, vamos supor assim, ó, você pega seu carro, você tem que estar no seu serviço 8 horas da manhã. Você saiu da sua casa às 7h30. Você sabe que certamente você vai chegar 8 horas no trabalho. Mas e aí? No meio do caminho, fura um pneu. Você vai ter que parar para trocar. Certamente, você não vai chegar 8 horas. Olha, você chegou atrasado. Foi culpa sua? Foi culpa do prego no meio do caminho? Ou um trânsito que você pegou congestionado? Então, existem coisas na vida do ser humano que não dependem dele. Ele faz um plano, mas no meio do caminho tem algo que acontece que está fora de si, que não faz parte dele. Então, muitas vezes, amado, é aquilo que eu já falei aqui para você e volto a falar. A gente só vê o que está na nossa frente. Se a pessoa passar do outro lado da parede, abrir a porta e passar para o outro lado, você já não sabe o que ela está fazendo. Nós não sabemos, só Deus é que sabe. A gente só sabe o que está diante dos nossos olhos. Então, nós temos que ser flexível, né? Quando essa palavra nos diz, ó, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo, é exatamente por causa disso. Porque nós não temos esse poder de saber o que se passa atrás da parede, o que a pessoa está pensando, ou o que se passa dentro da mente do outro, né? Então, essas coisas nos confrontam, nós como seres humanos. E ele continua falando aqui, ó, não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem temer a Deus escapa de tudo isso. Quando ele fala assim, ó, ao semear a tua semente, não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela ou se ambas serão boas. Então ele está explicando para mim e para você. Nós temos que ter a consciência e a paz com todos, porque nós não sabemos realmente. A gente sabe qual a semente que vai prosperar? Você plantou uma, duas, três aqui, você sabe qual que vai prosperar? Se esta, se aquela, ou se ambas serão boas? A gente não sabe. Está entendendo? Então, isso como é que se diz? Isso nos é omitido, né? Então, é por isso que a palavra nos diz assim, tá? Mas isso não quer dizer que você vai ser desonesto, que você vai ser injusto, que você vai querer cair e fazer as coisas erradas. Não é isso. Não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que nós somos, como é que se diz? Sobre julgamento, viu, Samara? Sobre Me misericórdia fugiu da também, memória agora porque a palavra, né? Nós somos limitados. Nós somos limitados, essa é a palavra. Nós somos limitados. E Deus não. Deus, tudo bem, né? Você vê que Deus é bondoso, pô. Deus é bondoso, que às vezes a gente erra, se você se arrepender e pedir perdão, ele te perdoa. Olha só. Então, o próprio Deus não é demasiadamente justo, porque se ele fosse demasiadamente justo,
Na hora que você pecasse, ele já cortava você. Mas ele não. Ele dá uma chance para mim e para você. Ele é longânimo, ele é tardio em irar. Você vê, muitas vezes o ímpio, o pecador, ele peca uma vez, duas, três, ele passa a vida pecando. E Deus não entra com, com vingança com ele. Por quê? Deus está dando oportunidade para que ele se arrependa. Ele não quer que nenhuma alma sequer se perca. Então, eu poderia julgar Deus aqui e falar assim: Deus não é justo, porque o fulano ali matou o outro ali e saiu andando. Por que ele não morre também? Você está entendendo? Então, é isso que Deus coloca aqui nessa palavra. Nós somos limitados. E Deus é um Deus bondoso. É um Deus bondoso. Ele é amor. Ele não pode sair da palavra dele. Porque ele é amor. Porque ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama. Ele deu seu filho, seu próprio filho, seu único filho, por amor de nós. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, mesmo sendo pecador. Mesmo sendo pecador, olha só. Quer dizer que não há demasia nisso. É o amor. Né? O amor. O amor vence tudo. Amém, amados? Foi claro? Acho que Agora Deus sim. me orientou a explicar a você aí esse detalhe. E a todos que nos ouvem. Amém. Amém. Obrigado, Samuel. Vamos ler o próximo trecho aqui, do 19 até o 26. Lê para a gente, Samuel. Vamos sim. Vamos. Quer ler para a gente, Samuel? Vou ler aqui para a gente. Você vai ler? A questão... Quer ler? Pode ler, Samuel. Lê para a gente aí, por favor. É, o- é, Lucas capítulo 20, versículo 27. Não, não. É E 19, Samuel. chegando-se... 19. Do É o 19 ao 19? 26. A gente não leu ainda. É a questão do tributo. Exatamente, tá certo. É Lucas 20, 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-os debaixo do ouro, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Nos é lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem essa imagem e a inscrição? E respondendo eles, lhe disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados das suas respostas, calaram-se. Amém? Você vê como é que é, né? O homem em si, o homem natural, o homem carnal, ele vive se desculpando. Ele procura de todas as formas
querer achar uma saída para os seus erros. Ele, até hoje, o ser humano confronta Deus nesse sentido, porque as pessoas não querem aceitar as ordenanças de Deus, não querem se humilhar diante de Deus, não querem reconhecer Deus na sua infinita sabedoria. Então, desde o início aqui, ó, ele já começa aqui, ó. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa que o pudesse incriminá-lo. E eles mandaram espias, né? Mandaram espias que fingissem olha, que se fingissem, os caras fingindo, hein? Que se fingissem de justo para o apoiarem em alguma palavra. Vê só. Mas uns coitados, um sujeito desse, se fingir diante de Deus que conhece o meu e o seu coração, é hipocrisia muito grande, né? Ah, meu pai. E entregaram a jurisdição e poder do presidente. Eles queriam, né, de alguma forma, encontrar uma brechinha para entregar Jesus ali. Mas veja só, aí eles perguntaram, dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem, né? Olha só, nós sabemos. Para você ver que o ser humano, em si mesmo, ele não é ignorante. Ele sabe, lá no fundo, ele sabe, a consciência dele incrimina ele. Ele sabe, ele sabe. Ele não aceita. Isso é outro detalhe. Ele não quer aceitar, mas ele sabe. Então ele fala aqui, ó, nós sabemos que falas e ensinas bem, retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Ora, você acha que o povo aí fora não sabe que nós somos servos de Deus? Que nós procuramos fazer a vontade de Deus? Eles sabem, mas eles não querem. O adversário deste mundo, que são os desejos da carne, não deixa. A pessoa alimenta mais a carne do que o espírito. Então ela não consegue vir para o nosso lado, ela não consegue vir para o lado de Jesus, porque ela dá atenção, ela vira sua mente, ela se envolve com as coisas desse mundo, a tal modo que ela não consegue se livrar. A bebida, o vício, o cigarro, a maconha, os prazeres da carne, o dinheiro, a lascívia. A pessoa vive nesse mundo, se envolve mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não aceita isso. Não aceita. Não tem como você amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você ama a Deus, ou você ama Mamon. Não tem como você. Não tem como uma pessoa. Até a pessoa pode entrar. A pessoa pode até entrar na igreja com uma roupa decotada, uma mini saia. Daquele jeito, a pessoa pode entrar porque não tem como você impedir. Mas ela é aceita ali? Ela pode permanecer ali? Não pode. Não pode. Então, eu digo aqui para você, aqui mais esclarecendo hoje em dia, uma pessoa que é LGBT, Deus ama o pecador. Ele ama. Ele ama. Eu acabei de falar para você que Deus é amor. Ele ama. Mas ele abomina o pecado.
Então, a pessoa pode ser até isso que eu acabei de falar, mas a partir do momento que ele entrou para o exército de Cristo, tem que haver mudança. A partir do momento que Deus entrou no seu coração, na sua mente, tem que haver mudança. Não pode continuar do jeito que está, porque o pecado é abominável. Então, existem muitas coisas em nossas vidas, amados, que está aqui, ó. Ele sabe que fala a verdade, sabe que fala retamente, mas eles não querem receber essa verdade. Eles não querem. Então, Jesus explica aqui, nos é lícito dar tributo, ele fala, pergunta para Jesus aqui, nos é lícito dar tributo a César ou não? Queriam pegar Jesus, como se Jesus tivesse apegado ao dinheiro, como se Jesus, né? Como se Jesus é o dono do mundo, todas as coisas são dele para ele, né? E escondendo ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem essa imagem e inscrição? De quem que é essa imagem e inscrição? A própria moeda mostra a imagem de César. E ele respondeu e disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que que nós temos que dar a Deus? O respeito, o temor, a obediência, momentos com ele de oração, reconhecermos que somos totalmente dependentes dele, de que ele é o nosso Senhor, de que tudo que está aqui em volta de nós é providência dele, é providência divina, é o reconhecimento. Você não pode andar com uma pessoa e ignorar a pessoa, você não pode andar junto com uma pessoa e ignorá-la, não tem como. Em algum momento da caminhada você vai precisar conversar com ela, você vai precisar falar com ela. Em algum momento dessa vida, meu irmão, nós vamos nos defrontar com Deus. E aí? Como ignorá-lo? Não tem como. Então, essas palavras aqui, amado, é isso que Deus fala aos nossos corações. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não esqueça da lei dele. Não esqueça dos mandamentos dele. Confia nele. E ele tudo fará. Amém? Quiser comentar alguma coisa, tá a oportunidade aí. Amém, senhor. Não sei se os meninos querem comentar, mas não faltou nada. Tá completo. E não tem como o pecado habitar com a luz, né? Então, Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Jesus sempre está, né, de braços abertos para nos acolher. E o pecado nos afasta de Deus. E o pecado, quem vai te apontar o pecado é você mesmo. Nós mesmos, né? A própria É, palavra de Deus, né? O Espírito Santo vai nos apontar o pecado. Então, não é o irmão que vai falar para você, né, o que você está fazendo de errado. Ele pode até fazer isso, mas não com soberba, né? Ele pode fazer isso uma forma de te orientar, te ajudar, né? Enxergar as coisas, mas não com julgamento, né? Não dizendo que você não vai para o céu, que você não é aceito por Deus, que você faz isso ou aquilo, né? Porque o julgamento é de Deus e todos nós erramos, né? Então, cabe a nós, cada um de nós, olharmos para os nossos próprios pecados, né? E reconhecermos nossos erros, que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus, né? Porque o pecado nos escraviza, né? E quando nos livramos dos nossos pecados, né? Daquilo que nos escraviza, nós podemos viver a liberdade e a abundância que Cristo, né? Que Deus quer para nós na nossa vida, né? E quando eu falo abundância, é em todos os setores da nossa vida, né? Eu não estou falando de bens materiais, mas estamos falando do espiritual, do emocional, cura, né? Cura física, né? Então, o mais importante de tudo é estar perto de Deus, né? Estar perto de Deus
e se sentir acolhido por ele, né? Enfim, amém. Obrigado aí, Márcio. Tem de quê, rapaz? Meu Deus do céu. Eu aqui estou aprendendo também, né? E eu falo para você, amados, essas palavras não são minhas, são do Senhor. Porque no momento que nós caímos aqui, que nós começamos a ler a palavra dele, ele vai nos abrindo a nossa mente e vai falando conosco. Tudo bem que eu tenho uma certa idade, né? A mais que vocês. Mas é Deus que esclarece, amados. É Deus que esclarece nosso conhecimento. É Deus que nos dá essa astúcia. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele. Seu Mário, não é que o senhor tem mais idade, o senhor tem mais experiência, então pode contar, né? Ai, ai. Muito obrigado, seu Mário, por tudo. A Ah, experiência conta muito, a experiência tem vida, entendeu? E o senhor tem uma vida com Deus, uma experiência mais válida ainda. É por isso que a gente aprende, pelo menos aprendia, não sei se hoje ainda aprendemos do mesmo jeito, que os mais velhos sempre sabem o que dizer e o que é correto. Então, porque eles tiveram experiência, então eles podem te passar para você agir corretamente. Então, aquele que o escuta os mais velhos, meus pais falavam isso, que aqueles que escutam os mais velhos são bem-aventurados, porque bem-aventurado aquele que escuta o homem sábio, né? Então, o mais velho é sábio, ele viveu, ele tem experiência. Então, se eu for sábia, vou escutar o mais velho e vou aprender. Então, não se sinta velho, se sinta experiente, cheio de experiência e sabedoria do Senhor. E passa ela para nós, não guarda para ti, não. Passa para nós. com E eu estou certeza, com aqui, certeza. prontinha para ouvir e receber, tá bom? Amém. Eu Amém. vou entrar, eu vou desligar, porque esse senhorzinho aqui que eu tenho que entrar, ele é bem chatinho. Se você chega falando no corredor, ele já dá bronca em ti. Então eu vou entrar, Então muito receba, obrigado. Sei que vocês vão receba a estar bênção orando. do Senhor aí. Um ótimo dia Amém, de trabalho para recebo. você. Bom dia para vocês. Deus abençoe você, seu Mário, a ti também, Samuel e Tamires. E a todos que depois vão ouvir também, que recebe a benção também. Em nome de Amém. Jesus. Com Deus. Amém. Amém. Igualmente. E a gente sabe que a sabedoria ela não é para todos, né, Samara? Porque às vezes a pessoa também tem a idade, mas a sabedoria não chega, né? Para quem tem a humildade para buscar, né? E Com pedir, né? certeza. É, vou morar? Hum, Eu peço Vou aí que morar com vocês Deus. orem, né? Hoje. Em Jesus Pode Cristo, orarem. Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Gratidão, Pai, pela palavra recebida, Pai. Tudo que o Senhor tem nos revelado, Pai, aos nossos olhos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu carinho, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua tolerância, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, Senhor. Tudo que o Senhor tem, a forma como tem nos acolhido, Senhor, nos instruído, Senhor, nos guiado, Senhor. Nós possamos, Pai, ter um coração cada vez mais, Senhor, aberto, Pai, para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Nós possamos, Pai, sermos cada vez mais transformados, Senhor. Tenhamos as nossas almas transformadas, Pai. Nossa forma de pensar, Senhor, nossa forma de responder às pessoas, Pai, de agir, de reagir, Senhor. Nós possamos, Pai, ter o nosso coração cada vez mais inclinado a Ti, Pai. Continue conosco, Pai, nos protegendo, Senhor. Protegendo nossos pensamentos, Senhor. Que nada de ruim, Pai. Nenhum pensamento ruim, nenhum pensamento que se desvie de Ti, Senhor, entre na nossa mente, Pai. Que a gente possa identificar, Pai, o mais rapidamente possível, Pai, aquilo que não provém de Ti, Senhor. E tirar da nossa mente, Pai. Tirar da nossa mente, Senhor. Que essas coisas ruins, Pai, não entrem no nosso coração, Pai. Que nós possamos, Pai, tirar isso do nosso coração, Pai. Impeça, Pai, que isso saia pela nossa boca, Senhor. Nosso agir, Senhor. Que nós possamos estar o tempo todo, Pai, inclinados, Senhor, aos seus ensinamentos, Senhor.
Obrigado, Pai. Continue nos protegendo, Pai, nos guardando sob o seu manto sagrado, Pai, nos revestindo com a armadura celestial, Pai. Fortalecendo, Pai, a nossa fé, Pai, o nosso escudo, Senhor. Que nenhuma seta do inimigo se aproxime de nós, Senhor. Que caia por terra qualquer ação do inimigo, Senhor. Que a sua espada, Pai, a espada do Espírito, Pai, continue sendo afiada, Pai, a todo momento, Senhor. E que ela entre profundamente nos nossos corações, Senhor. Entre profundamente no coração das pessoas por onde nós passarmos, Senhor. As pessoas possam reconhecer a sua luz, Pai, a sua luz, Pai, a todo momento, Senhor, e se inclinar a ela, Senhor. Obrigado, Pai. Continue nos protegendo, Pai, que tenhamos um dia maravilhoso, Senhor, um dia abençoado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós, Pai, cuidando da família do seu Mário, Senhor. Abençoando a família dele, Senhor. Abençoando o seu Mário, Senhor. Tamires, a família dela, Senhor. A Ruth, a família dela. E tantos outros irmãos, Pai. E tantos outros irmãos que estão aqui presentes, que não estão aqui. Que o Senhor acalme, Pai, aquela guerra, Pai, em Israel, no Irã, Pai. Que o Senhor continue, consiga, Pai. Que o Senhor possa, Pai. Que o Senhor tem poder para tudo, Senhor. E transformar o coração das pessoas, das autoridades que estão ali, Pai. Para que não tenha danos, Pai, entre as famílias, entre as crianças, Pai, entre os homens aqui naquela guerra, Senhor. Acalme aqueles corações, Senhor Jesus. Que as pessoas sejam transformadas, Pai, por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.